Graças e paz, irmãos. Hoje estamos aí no primeiro dia, né, deste novo ano. Estamos novamente aqui com o pastor Jonathan. Esses são dois estudos, né? Nós fizemos domingo passado e esses são dois estudos avulsos, na verdade são duas reflexões, né, pastor Jonathan? E hoje nós vamos falar sobre o que nós podemos fazer, né, para vivermos um novo ano. Há um livro que fala sobre sermos uma nova pessoa para vivermos este novo ano, né? E nós precisamos realmente de ter, né, já falamos sobre a sabedoria, mas como que nós podemos nos preparar para este novo ano? Eu queria começar lendo uma frase aqui, que diz assim: o ano novo está à nossa frente como uma caneca vazia. Com o que vamos preenchê-lo? Este jarro ficará cheio de ninharias, com todo tipo de crosta e sucata no final do ano, com a busca de dinheiro, propriedade, poder, carreira, diversão, sem espaço para Deus e para sua palavra? É uma pergunta, né? Então, você vê, nós estamos começando este ano, né, e o autor aí ele faz uma comparação, né? Nós estamos esse ano como uma caneca vazia, né? Então, agora, como que nós vamos encher? Aí que está a nossa responsabilidade, que Deus nos deu esse novo ano, essa nova oportunidade, e para que não chegue no final do ano, a gente comece a dizer, poderia ter feito isso ou feito aquilo, né? Como nós já havíamos comentado, né? Então, com o que nós vamos encher a nossa caneca, né? Santo Agostinho, ele fala, né, que essa virada do ano, ou o tempo em si, é psicológico, porque na verdade o tempo é mais o lado nosso humano, né? Por isso o escritor de Hebreus fala assim, o tempo que se chama hoje. Nós temos que estar vivendo isso aí, né? Então, para que a nossa caneca possa ser cheia, eu creio que nós precisamos de uma renovação da nossa mente. Sim. Né? E essa renovação, pastor, tem que passar pela palavra de Deus. Não são com conceitos ou filosofias, né? E uma das coisas, para nós termos um ano realmente produtivo, um ano abençoado, eu creio que nós precisamos fazer um planejamento. Planejamento? Que tipo de planejamento o senhor nos aconselha a fazer? Não, por exemplo, tem algumas empresas, né, Sim. Pastor, que faz os planejamento estratégico. Sim. Seria um planejamento estratégico pessoal. Porque lá no Salmo 60, lá versos 12, que diz assim, que o cavalo ele se prepara para a batalha. Lógico que a vitória vem do Senhor. Né? Fazendo uma análise sobre isso, né, nós precisamos ter uma vida organizada. Porque se eu não tiver uma vida organizada, né, daqui a pouco, né, já vem aí Carnaval, daqui a pouco vem Páscoa, daqui a pouco vem, né, outras festas, outras coisas vão estar acontecendo, mas eu não me programei. Por exemplo, numa questão espiritual, né, será que eu fiz já um planejamento para estar lendo a Bíblia um pouco mais, questão de vida de oração, a questão da mordomia cristã, que nós já havíamos comentado, será que eu vou poupar um pouco de dinheiro ou não? Como que eu posso administrar os recursos, né, que Deus tem me dado? Nesse sentido, um planejamento, né? E saber que agora, né, pensando um pouco na perspectiva bíblica, né, esse novo ano é um tempo onde Deus derrama coisas novas, né? A gente se remete ao texto tão conhecido da palavra, né, do vinho novo nos odres velhos. A gente muitas vezes é um odre bem velho, né? Pensando na dimensão do odre, um saco de couro, né? Não sei se pode falar. É um saco, né, de couro. Sim. Um saco de couro que com o tempo ele se enrijece, fica duro que nem sapato de couro velho. E aí você lança o fermento, você lança o vinho dentro, né? Como o vinho tem fermentação, o odre não suporta esse novo, se rompe e se perde, né? Nós estamos entrando nesse novo tempo, né, nesse novo ano, certamente que esse ano de 2021 que passou,
Sim. Então a gente vai entrar nele, cheio de coisas a se viver, mas qual é a mentalidade que a gente vai entrar aqui? Eu acho que a gente precisa entender isso, trazer bem claro, né, que Deus lança em nós um vinho novo, né? Então, que forma que a gente vai lidar com tudo aquilo que a gente vai se encontrar, né? A gente vai se encontrar com coisas. O esperado, então a gente se planeja para o esperado, a gente tenta se planejar para o inesperado. Eu tenho uma conversa com a minha esposa, assim, sobre tempo, né? Eu falo a ela assim, né? E a gente já é muito mais tranquilo. Óbvio que vez ou outra pode acontecer coisas que fujam disso, mas eu falo assim, sobre chegar atrasado ou não, né? Eu falo assim, a gente tem que sair sempre com horário. Não, mas se eu sair 10 minutos aqui, eu chego. Não, a gente tem que sair com o tempo para que, se acontecer um imprevisto, eu resolva um imprevisto. Sim. E dê tempo de vivenciar, né? Então, a gente vai ter esse novo tempo, mas a pergunta é como que eu vou viver? Começo dizendo e talvez propondo um caminho, uma conversa que a gente tinha até agora há pouco, né? Que pela renovação da mente, né? Certo. Mas como a gente vai chegar nessa renovação da mente? É aquilo que o senhor trouxe, eu gostaria mesmo que o senhor pudesse falar, né? É assim, porque muitas vezes a gente pega ali o texto de Romanos 12 e fala, transformai pela renovação da vossa mente. Mas, como Paulo está escrevendo uma carta, né? E a gente tem que entender que essa carta, ela não tinha, assim, capítulos, nem versículos, então é um texto integral. Uhum. Então, até no capítulo 12, Paulo, né, então, do 1 ao 11, Paulo está falando sobre a nossa nova vida em Cristo, como que nós podemos vencer o pecado, de nós estarmos vivendo de uma maneira espiritual, porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que se pelo Espírito nós mortificarmos as obras da carne, certamente nós viveremos. Então Paulo vai descrevendo tudo aquilo que Jesus Cristo fez, por nós na obra da cruz. Então, em cima disso é que eu vou, então, ter uma mente renovada. Não é renovar por renovar, ou renovar a partir de quê, em qual perspectiva, né? Mas é numa perspectiva da palavra. Porque senão, é aquilo que o senhor estava comentando sobre o odre, né? O odre, né, ele vai perder a elasticidade, aí vai se romper, né? Então, muitas vezes, né, no ano novo, né, nós adentramos o ano novo, nós queremos o novo de Deus. Mas eu estou disposto a viver de uma maneira nova, porque a gente tem uma tendência, né, pastor, assim, mas eu sempre fiz assim. Usar as mesmas ferramentas. Sim, antigamente se cortava lá uma árvore no machado, né? Eu sei que isso não é politicamente correto, né? Enquanto a natureza. Hoje vai na motosserra. Mas não dava certo no passado? Sim. Mas cansava mais. Cansava mais. Né? E outra, você tinha mais trabalho, porque tinha que ficar amolando o machado e tal. Então, hoje nós temos algumas ferramentas também emocionais, espirituais. Nós temos mais revelação hoje, né, do que muitos do passado tiveram, né? Então nós temos muito vinho novo, mas o problema é que nós continuamos odres velhos. Ou seja, nós adentramos um novo ano, mas nós estamos pensando fazer as mesmas coisas, né? E diz, né, o ditado, né, eu não posso esperar um resultado diferente se eu faço a mesma coisa, né? É que nem que em tempos de carro elétrico querer abastecer com gasolina. Então, hoje as coisas vão mudando, né? Então eu tenho que acompanhar isso. É lógico que na questão da fé, da espiritualidade, tem algumas coisas que são básicas, mas, por exemplo, hoje nós vivemos, né, pastor, uma nova expressão de espiritualidade. As pessoas se apegam em Cristo, se apegam pela fé, mas nós temos uma dimensão de igreja, de corpo de Cristo, totalmente diferente, né, hoje, nessa pós-modernidade, né, que nós vivemos, né? É que nesse tempo que o tempo de pandemia é um tempo único na história, sabe? Uhum.
ou é um marco na história, certamente, né? Mas essa fala que eu vou ter aqui, ela já serviria com ou sem pandemia, né? Pensando que sempre haverá problemas diferentes e para esses novos problemas necessitará de nós criatividade para resolver. Uhum. Não a criatividade... Eu tenho... Às vezes a gente empobrece a palavra, né? Criatividade. Acha que o que é criativo é só aquilo que é espalhafatoso. Sim, sim. Às vezes a criatividade não está ligada necessariamente a isso, né? Às vezes a criatividade pode ser apenas uma outra forma de resolver o problema, né? Então a gente tem que, para esse novo tempo, haverá novos problemas. Sim. Isso aí não dá para fugir. A gente cria algumas... não tem problema, tem um monte de coisa, vai ter outras lutas. Então, para esse novo tempo que se inicia com 2022, uma coisa é certa, novos problemas. Porém, então a gente deve buscar de Deus discernimento e criatividade. Criatividade tem sido uma palavra que tem me tocado muito, né? Que a gente precisa de pessoas criativas. Uhum. Não indo pro termo, né, do criativo só do espalhafatoso, né? Criativo parece que quando eu falo criativo, eu acho que eu estou vendo um quadro pintado cheio de cor. Isso é criatividade? Não. A criatividade sendo uma forma nova de pensar para se resolver novos problemas ou antigos problemas também, né? Seria talvez assim uma forma de agir diferente do que tem sido feito, né? Porque nós temos a multiforme graça de Deus, né? Quando o senhor falou assim de agir com criatividade, eu fiquei pensando assim na experiência de Elias lá naquela caverna lá, fugindo lá. Veio um trovão, um estrondo lá, ele pensou que era Deus, né? Não era. Depois veio tipo um tremor de terra, um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. De repente Deus veio numa brisa suave. E é interessante ter um autor que ele fala assim, que esse tremor de terra, esse estrondo e tal, tem uma conotação com Moisés, quando Moisés teve uma revelação lá no monte. Quando o monte fumegava, até o povo ficou com receio, falou, não, Moisés, vai você, fala com Deus, para que a gente não morra, enfim, né? Então, a gente vê assim que Elias, provavelmente, ele estava esperando que Deus utilizasse as mesmas formas de falar. Sim. Mas aí Deus, como é um Deus também criativo, tem a multiforme graça, diz que ele vem numa brisa suave. Acabou com os planos. Mas, quando eu falo de criatividade, né, eu acho que... Eu me lembro uma ocasião, e eu explico assim, que criatividade ela surge a partir de muito esforço. Lógico que você tem coisas que é da pessoa, mas eu me lembro quando eu fazia meu TCC da faculdade, aí num dado momento, a gente conta as coisas erradas que a gente acabou fazendo. Eu cheguei para o meu orientador e falei assim, professor, eu estou sem ideia para fazer aqui, né? Que ele queria que eu escrevesse mais. Sim. Não, eu estou sem ideia. Ele falou, sabe por que você está sem ideia? Aí eu falei, não, você não está lendo o que eu pedi para você ler. Você não está fazendo aquilo que vai lhe dar criatividade, porque na medida que a gente busca conhecimento, capacidade, né, e busca no lugar certo, a criatividade surge. Ela não é uma receita do outro, mas ao se esmerar em outras coisas, conhecer coisas novas, eu conheço aqui, conheço ali, conheço aqui, e Deus, com a sua infinita graça, me suscita a partir de tudo que eu recebi, para que então a gente possa resolver, né, lidar ou impulsionar essas novas coisas que a gente viverá nesse ano de 2022. Com certeza, né? E uma coisa também, né, pastor, que a gente pode precisar, que muitas vezes, né, como a gente falou, nós hoje vivemos uma nova forma de espiritualidade, essa pandemia trouxe, né, algumas coisas que nós não havíamos imaginado, né, mas nós não podemos perder nossa
convicção, né? Sim. Nossa convicção. Ou seja, existem coisas, né, que são inegociáveis, né, no nosso relacionamento com Deus. Deus não vai fazer uma concessão, embora Deus nos ame, né, mas se nós não nos mantivermos no caminho da santificação, a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é bem provável, né? Se eu não mantiver essa santificação nesse novo ano, eu não vou perceber o Senhor. Mesmo numa brisa suave, eu não vou perceber o Senhor agindo e cuidando das coisas, né? E aí, então, nós talvez podemos até usar alguns artifícios, por exemplo, como Abraão, né? Abraão, quando se sentiu meio ameaçado ali em relação à sua esposa, ele falou: vamos fazer desse jeito, né? Você é minha irmã e coisa e tal, para que eu não me matam para ter você, enfim, né? Então, eu vejo o grande problema de nós perdermos as nossas convicções, convicção da fé, essa convicção da eternidade dos nossos corações, a convicção realmente de que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Tem um texto, quando Jesus fala para os fariseus: está aqui alguém que é maior do que o templo. Então eu não posso perder essa convicção, que Jesus ele é maior que minhas dores, Jesus é maior do que os meus medos, Jesus ele é maior que as minhas dúvidas, e esse maior vive em nós. Sim. Né? Perder convicção é ficar, né, como um caniço levado pelo vento, né? Eu acho que é bem isso, né? A gente vive e viverá ainda mais um tempo onde se afirma que nada é o que é. Isso é meio maluco, né? O pessoal vira e mexe e fala, né, cita Bauman, né? No mundo líquido. No mundo líquido, não tem outra coisa que... Mas que as coisas não são... não é nem duras, né? Mas não são tão sólidas quanto são, né? Tudo é líquido, tudo se esvai pelos dedos, né? Tá, enquanto muitas instituições podem ser que seja, né, tal, mas as nossas convicções, né, pegando a fala do Senhor, e as nossas convicções na palavra de Deus, né, não devem ser as convicções doutrinárias, né, não as convicções de a nossa forma, mas as nossas convicções de essência, né, que se estabelecem, que se formam a partir da palavra que já existe e está aí por mais de 2000 anos, que nós temos acesso a elas, né? Então a gente, enquanto povo de Deus, vai enfrentar a diluição de muita coisa, mas se nós soubermos quem somos em Cristo, né, a nossa convicção de filho amado de Deus, né, as pessoas se perdem quando ela perde a sua identidade, né? Sim, quando ela não sabe quem é. Quando eu não sou quem é, qualquer um falar o que eu sou, né? Você não é bem isso, né? Porque não tem aquela convicção, né? E Jesus, ele fala, me veio assim, aquele texto, né? Fala assim: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Então, uma das coisas que nós precisamos para esse novo ano, apesar de que haverá e tem havido, né, uma multiplicação da maldade neste mundo, né, pastor Jonathan? Mas a gente não pode deixar que isso esfrie a nossa fé, a nossa convicção, né? Uma das coisas que eu sempre bati na tecla é assim: Abraão não nasceu pai da fé, ele se tornou, ele foi na caminhada, ele foi... Uma baixa ascendência. Isso, ele foi se tornando esse pai da fé, né? Então, nós precisamos aprender, né, a andar pela fé, aprender a andar com o Senhor, ter uma fé que vai além das circunstâncias, né, como Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, enfim, né, toda aquela dimensão da fé, mas nós não podemos nos perder nesse ponto. Convicção. Tenha fé, tenha esperança, se apegue ao amor de Cristo, não permita que a maldade esfrie o seu coração,
Mas vamos pedir ao Senhor que aqueça o nosso coração para esfriar todo o elemento de maldade que possa existir, né? Eu falo assim, a convicção, né? Ou talvez abrir um leque numa fala para tentar pegar uma coisa aqui, né? Tem uma música, às vezes o mundo canta o que tá incutido neles, mas assim, os cristãos têm, né? O Jota Quest cantava uma música assim, ou canta, sei lá, né? Vivemos esperando dias em que seremos melhores. A loucura é que, assim, que eles cantam assim, esperando dias que serão melhores, os dias que seremos para sempre. E eu entendo, pastor, que a nossa convicção faz com que a gente seja melhor, não nesse dia que vai chegar, nesse dia que é hoje. Sim, sim. Entendeu? Então eu não vou viver esperando o dia que eu vou ser melhor lá na frente. Não. Pela fé e convicção que eu sou em Cristo, pela transformação que Cristo está em mim, eu sou filho amado, e eu respondo com as características de filho de Deus, eu vou viver como hoje, né? Então eu tenho convicção de que eu posso ser um sinal de Deus para esse hoje, né? Sim, que eu sou o profeta ou a profetisa de Deus no meu trabalho, não é amanhã. Então eu tenho convicção de quem Deus me chamou, né? Porque louvado seja Deus que a gente possa ser, pela convicção, ser instrumento de Deus, né? A gente brincava, né? Não sei se ainda se brinca, né? Tal do crente chuchu. Deixa eu ver essa. Que pega gosto de onde ele está. Isso é terrível, né? Dá risada, mas é terrível. Né? Louvado seja Deus que a gente vive tão pouco em ambiente religioso, né? 2 horinhas aí no domingo, quem vai ainda, né? A maioria desse tempo a gente não está. Então, pela nossa convicção, nesse tempo, a gente possa ser expressão do reino de Deus onde nós estivermos. Certo, né? Com certeza. E também, né, uma outra coisa para esse novo ano, para nós sermos uma nova pessoa, além da convicção, a gente agir com coragem. Sim. Agir com ousadia, né? Porque cada ano, eu me lembro assim, né? Eu não sei se de fato os dias têm sido mais ruins do que foram, mas há uns 3, 4 anos não, faz mais. Eu escrevi um boletim para uma igreja quando eu estava no seminário, então já faz pelo menos 7. E o que eu escrevi era, acho que foi em 2014, teve um momento de crise econômica, né? Não sei se foi 13, 14. Na crise, crie. Porque crise sempre vai ser uma oportunidade. Só que é oportunidade para corajoso. É oportunidade tem que ter a coragem, né? A ousadia, né? E aí eu acho que nós temos um que a mais, né? Que nós temos o Espírito Santo de Deus, né? Porque se a gente for covarde com o Espírito de Deus em nós, o que a gente é? Mas o senhor falando sobre essa questão, antigamente, tem, agora não me recordo assim o endereço do texto, do versículo, mas eu sei que no caso foi Salomão em Eclesiastes, só que é na tradução, nova tradução linguagem de hoje. Sim. Tá? Ele usa uma expressão assim: se eu disser que os dias passados são melhores do que hoje, eu estarei sendo insensato. Há uma insensatez. Porque assim, os nossos avós, né, tiveram as suas dificuldades, né? Nossos pais tiveram as dificuldades, né? Nós também temos as nossas dificuldades e os nossos filhos vão ter. Quer dizer, cada época tem as suas dificuldades, mas também tem as suas possibilidades. E é isso que o Ano Novo traz. Por isso que no início, né, aquele autor fala, é uma caneca vazia. Né? Agora, eu vou enchê-la com o quê? Vou encher até metade? Vou encher todo? Vou deixar transbordar? Tá? Então, aí que tá, vai vir dificuldades, isso o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis uma vida folgada. Não, no mundo tereis aflições, né? Sim. Mas pelo menos na minha Bíblia está escrito aflições. E aí, talvez seja interessante ressaltar, eu também é uma fala que eu tenho muito dito, né, pastor? Que há alguns de nós que têm pensado, algumas pessoas, que
não tem como ser feliz porque olha a minha luta aqui, né? Mais ou menos assim, um pouquinho na mão esquerda. Minha luta está aqui, olha o que eu estou sofrendo. Quando, por outro lado, há também as coisas boas que estão ocorrendo e que dá para ser feliz mesmo com a luta que está aqui, né? Lógico que às vezes a gente tem percas irreparáveis, quando a gente perde um familiar, enfim. Mas a gente precisa entender que ser feliz nesse novo tempo, ele não tem a ver com o não problema. Eu só sou feliz então quando eu não tiver problema. Não, eu passo um momento intenso da minha vida com meu filho que tem uma necessidade especial, né? Ele requer cuidados especiais, né? Devido, não sei se o autismo dele, porém, nós somos felizes sim. Há muita luta, sim, vez ou outra a gente até chora, mas a gente é feliz. Então, coragem, eu acho que também para reconhecer que a felicidade, ela não necessita da ausência dos problemas. Coragem para dizer também que eu sou feliz, mesmo com lutas ocorrendo. Né? Mas a perspectiva da coragem não era essa que a gente estava trazendo aqui, mas é coragem para fazer. Né? É coragem para ser diferente, né? Porque para ser diferente precisa coragem. Sim, né? Sim. Porque se a gente também for esperar para fazer muita coisa, porque tá, ok, mas se a gente fica vendo o tempo vai. Então eu acho que fica subjetivo, né? Eu creio plenamente que nós devemos ter o nosso ouvido aberto para ouvir o que o Senhor está dizendo. E o Evangelho, a chamada ministerial, a chamada espiritual, ela é um chamado de coragem. Deus não chama quem está sem fazer nada, Deus chama gente que trabalha, mas não chama para ser corajoso, né? E a gente precisa disso, seja onde a gente estiver. Ouvir a Deus e colocar em prática, coragem para fazer, porque nunca, ou mais das vezes, as circunstâncias não serão tão favoráveis. Porém, se ouvirmos o Senhor, a gente tem que fazer. Se eu estiver disposto, ou a gente faça uma oração, Deus, não fala comigo. Porque se ouvir, tem que fazer. Se entender, tem que fazer. Sim, sim. Então nós precisamos, né, de uma visão bem clara de quem é o Senhor e quem nós somos do Senhor, para que a gente possa viver este novo ano sendo realmente novo, para que não seja uma repetição. Porque, infelizmente, né, professor, tem pessoas que podem ter talvez 70 anos, né, mas ele repetiu 50 anos. Eu estou na prova, mas foi reprovado. Eu estou com 70, mas ele está repetindo anos, né? Ele não está vivendo realmente. Então que Deus nos ajude, né? Pastor, deixa eu contar um testemunho para a gente entender de coragem. Final do ano passado, Deus me trouxe uma clareza sobre uma questão, né? Eu sempre fui dizimista na igreja, acho que eu falei em púlpito aqui recente, sempre fui dizimista, sempre fui ofertante e tal. E no final do ano passado, Deus me trouxe uma clareza, né, de que eu recebo muito, ganhei muito assim, das pessoas, não é favor, mas muito ação. Alguém que lavava meu carro, alguém que fazia algum serviços para mim, não me cobrava, muito, sempre foi muito isso, né? Porque também não tem muito isso, sabe? E aí eu falo, Deus, eu vejo esse testemunho do povo falando das ofertas grandes. Eu falei assim, ultimamente tá difícil, né? Falei. E aí Deus me trouxe ao coração, falou assim, quer viver isso? Quer viver coisas maiores? Plante coisas maiores. Eu falei, mas Deus, eu já sou dizimista. Eu falei, faça mais. Isso não é doutrina, isso é experiência, né? Não se faz, não se aplica para outro. Mas Deus falou comigo, doe mais. Eu falei, Deus, mas e aí? Então assim, eu tive várias vezes nesse ano intervenções de Deus na área financeira, pela necessidade daquilo que a gente estava vivendo, de Deus entrando que a gente não esperava. Mas por outro lado, Deus me chamou
a semear com coragem. E várias vezes o semear com coragem foi meio descorajoso. Foi pela obediência. Então eu conto apenas esse final do ano passado, um casal conhecido que a gente pastoreou em outra cidade esteve conosco para dizer para eles estavam aqui lá, passaram na nossa casa e falou assim: nós estamos voltando para o Pará, Deus nos chamou. Enquanto eles estavam na sala conosco, Deus falava assim para mim: pega lá o dinheiro. A gente tem um cuidado com o menino, né? A gente deixa um salvo ali. Eu falei: Deus, eu não tenho nada. Bati a mão na cara e falei: Deus, não tenho nada aqui. Nem que eu queira dar, eu consigo. Deus falou: tem lá. Guardadinho, né? Depois você repõe. Eu falei: Deus. Não. E no final, briga de quebra de braço com Deus, a gente sempre perde, né? Eu fui lá e naquele momento que eu pude ofertar na vida daquela família, eu perguntei a Deus: e aí, como vai ser? Porque eu estou ofertando algo que não ia me deixar com fome, não é isso, mas ia me ajustar um pouco mais, né? E certamente Deus me falou: descansa. Posso dizer que não como um investimento, mas como uma expressão da intervenção de Deus na minha vida, né? O que a gente investiu foi tão pouco, diante do que Deus nos abençoou. Certo. Então, para esse ano, a gente precisa de coragem mesmo. Com certeza, né? Então, nós precisamos, né, Pastor John, termos a criatividade de Deus, nós precisamos realmente de mantermos a convicção, nós precisamos dessa ousadia do Senhor. Sim. E com certeza, né, nós vamos escrever uma nova história e quem sabe no final deste ano possamos dizer assim: como realmente Deus foi fiel e como Deus me fez fiel. Amém. Neste ano. Porque fiel Ele é. Com certeza. Amém. Amém. Deus abençoe você. Um grande abraço, Deus te abençoe. Fique com Deus.